A pessoa aceita Jesus, mas não batiza, aceita Jesus, mas não permanece, aceita Jesus, mas não congrega, aceita Jesus, mas não muda de vida, aceita Jesus, mas não fica na igreja, aceita Jesus, mas não firma na fé. Por quê? Porque o terreno tem mais pedra do que terra e não tem lugar para criar raízes. E no evangelho, quem não cria raiz não fica. No evangelho, quem não cria raiz não permanece. No evangelho, quem não cria raiz não consegue ficar por muito tempo. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto os irmãos encontram Juízes 16, quero agradecer a Deus por estar aqui com a família Reviver em Cristo, com meu amigo, irmão, do coração, pastor Vinícius Diniz, sua família, rever os irmãos e acompanhar os feitos e as maravilhas que Deus tem feito entre vós. Que Deus continue vos abençoando com a bênção enriquecedora. Meu amigo Josafá, Deus te abençoe, sempre uma alegria estar contigo. O meu amigo de Coruripe, Carlinhos, eu esqueci o nome do meu amigo Carlinhos, estou com ele sempre. Deus abençoe, sempre uma alegria. E Deus abençoe você e sua casa, com todas as sortes de bênção. Lembre-se sempre de uma coisa, irmãos, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós não somos como aqueles que olham para trás. Nós lutamos pela fé que uma vez nos foi dada. E nós venceremos, porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Pastor, eu estou sofrendo, está doendo, estou doente, estou desempregado, a empresa está com crise. Fique em paz, irmão. Todas as coisas cooperam para o bem. Nada do que está acontecendo é para o teu mal. Tudo que acontece é para o bem dos que amam a Deus. Deus está no controle da tua vida. O maior privilégio de um homem é ter o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Juízes, capítulo de número 16, versículo de número 22 a seguir. Pastor, o senhor já pregou esta mensagem. Não é proibido repetir mensagem, senão não pode cantar o mesmo. Eu vou cobrar do Josafá para cantar o mesmo hino. A Bíblia é poderosa, viva, eficaz, penetrante como espada alguma de dois gumes, apta para revelar até o pensamento e a intenção do coração. Ela é viva. Versículo 22 diz assim: e o cabelo da sua cabeça voltou a crescer. Repita toda a igreja comigo. E o cabelo da sua cabeça voltou a crescer. Agora diga mais forte ainda: novamente. Após ter sido raspado. E os príncipes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom e para se alegrarem. E disseram: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo Sansão. E o povo viu e louvavam ao seu Deus, porque diziam: o nosso Deus nos entregou nas nossas mãos o nosso inimigo e destruidor da nossa terra, e que multiplicou os nossos mortos. Foi quando o coração deles se alegrou, que disseram: chamai a Sansão para que nos divirta. E chamaram a Sansão do cárcere e se divertiu colocando entre as colunas. E Sansão disse ao moço que o segurava pela mão: deixa-me apalpar as colunas que sustentam a casa para que eu encoste nelas. E a casa estava cheia de homens e mulheres, ali também estavam todos os príncipes dos filisteus em cima dos telhados. Havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão e se divertindo. Mas Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te de mim e me fortaleça mais esta vez, para que eu vingue dos filisteus por um de meus olhos. E Sansão abraçou as duas colunas centrais que sustentavam a casa e se apoiou nelas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda em outra. E disse Sansão: que eu morra com os filisteus. E inclinou as colunas com força, e a casa caiu sobre os príncipes, todo o povo do filisteu que havia nela. E o número de mortos que matou na sua morte foi maior do que o número que matou em vida. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus?
Pastor Vinícius, por muitas vezes na Bíblia, o homem é considerado ou tipificado como uma árvore. Muitas vezes na Bíblia o homem é visto como uma árvore. Nos Salmos de número 1, nós vamos ver o homem que Deus quer, o homem que Deus deseja, o homem que Deus aprecia. É o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e ele estende as suas raízes para o ribeiro. Esse homem aqui é um homem pleno, é um homem completo, porque além de ter as raízes estendidas para o ribeiro, ele tem o seu tronco, ele tem as suas folhas que não caem, ele tem o seu fruto que é dado na estação própria. Este texto do Salmo de número capítulo 1 está falando das pessoas que funcionam, das pessoas que deram certo, das pessoas que estão bem, das pessoas que estão frutificando, das pessoas que estão funcionando. Verdade é que existem alguns crentes que estão assim, eles estão bem na raiz, eles estão bem nas folhas, eles estão bem no tronco, eles estão bem nos frutos. Certo é que existem pessoas que estão aqui esta noite me ouvindo. Você está bem no casamento, você está bem no trabalho, você está bem espiritualmente, você está bem no ministério, você está bem com Deus, você está bem com a palavra, você está bem com o evangelho. Louvado seja Deus por tua vida. Você deve estar agradando a Deus, você está funcionando, você está justamente dentro do padrão que Deus queria. Agora, e as pessoas que não estão dentro do padrão que Deus queria? Porque não é todo mundo que está funcionando, não é todo mundo que está dando fruto, não é todo mundo cujas folhas não caem, não é todo mundo que está dando fruto na estação própria. Agora, Carlinhos, nós vamos encontrar algumas árvores na Bíblia, e eu vou chegar aqui no Sansão para te contar uma história. Mas nós temos algumas árvores na Bíblia, algumas, e algumas delas sem regresso, sem solução, sem esperança. Jesus passou por uma figueira junto com seus discípulos, procurou fruto na figueira e não achou. Aí a Bíblia diz que Jesus amaldiçoou a figueira. O que Jesus faz? Não, pode falar. No outro dia eles passam lá, e ela está seca da raiz ao tronco, sem folhas, morta, a árvore morreu. Isso fala de um grupo de pessoas que eu acredito que você não está no meio deles, que são irreconciliáveis. Pastor, tem jeito para todo mundo? Não, não tem jeito para todo mundo. Não tem jeito para todo mundo, não. Tem gente que vai ser eliminado da raiz ao tronco. Tem gente que está lutando contra a Bíblia, contra o Espírito Santo, contra a vontade de Deus, e ele vai fazendo isso de forma corriqueira, diária, insistente, até que a figueira seca. Tem pessoas, escute isso, tem pessoas que nem no leito da morte se convertem. Tem pessoas que nem no leito da morte levantam a mão e aceitam a Jesus. Tem pessoas que nem machucado, nem ferido, nem doente, nem com câncer, ele se rende a Deus. Tem pessoas que não se rendem ao evangelho. Ele perdeu tudo, perdeu a empresa, perdeu a mulher, perdeu o filho, perdeu a saúde, perdeu a paz, mas a arrogância ainda está nele, a soberba ainda está nele. E pode perceber, você conhece alguém que passou para a eternidade assim, arrogante, petulante, insistindo contra Deus. É uma figueira que secou à beira do caminho. Mas ela não secou porque Jesus queria, porque Jesus procurou fruto nela. Ela tinha toda a condição de frutificar, mas não quis frutificar. São pessoas que negam a Deus, negam a sua palavra, né? E isso de forma repetida e insistente. Agora existem árvores que são arrancadas. Existem árvores que são arrancadas. Essa aí Deus arranca com a raiz e tudo. Essa Deus tira do lugar. Essa Deus arranca da terra. Arranca e não deixa nada. É gente que a Bíblia diz em algum versículo, em alguns textos, que quando Deus arranca não fica pedra sobre, fica nada, Deus arranca.
tem árvores que Deus corta. Tem árvores que Deus... Vamos ver algumas árvores que Deus corta. A árvore Nabucodonosor teve um sonho, ficou perturbado, mandou chamar Daniel. Olha, eu sonhei com uma árvore muito grande. Ela era a maior árvore que eu já vi na minha vida. Debaixo dela se repousavam os animais e os pássaros. Essa árvore era poderosa, a sua sombra era frondosa e tal, e vai falando. E ele não sabe o que significa o sonho. Aí ele manda chamar Daniel. Daniel tem que dar interpretação para ele, e Daniel precisa ser sincero na interpretação. E o Daniel diz para ele assim: olha, rei, essa árvore é o senhor, mas você cresceu demais, você está muito frondoso, você cresceu mais do que era para crescer. Por que você não humilha? Olha, o conselho que Daniel dá para ele: por que você não se humilha? Por que você não se humilha e glorifica a Deus? Porque Deus está falando do seu coração. Deus está falando que você está muito grande, você está muito arrogante, você está muito soberbo. Mas o rei não quis adorar a Deus. Aí o Daniel termina de entregar a revelação para ele e diz assim: sabe o que Deus vai fazer? Deus vai quebrar você, rei. E ele vai quebrar essa árvore, e vai quebrar o seu ramo, e vai arrancar suas folhas. E está escrito lá em Daniel capítulo 4: quebra a árvore, corta ela, quebra seus ramos, arranca suas folhas, mas deixa a sua raiz na terra. A raiz vocês não arrancam. Pode quebrar o tronco, pode quebrar os galhos, pode arrancar as folhas, mas deixa a raiz. Sabe quem são essas pessoas? Gente que se perdeu na vaidade, se perdeu na soberba, se perdeu na grandeza. Gente que se acha melhor do que os outros, maior do que os outros. Aí sabe o que Deus vai fazer? Deus vai quebrar essa árvore. Mas Deus é tão misericordioso que Deus vai quebrar a árvore, mas vai deixar a raiz na terra. Você sabe o que aconteceu com Nabucodonosor? Deixará a habitação dos homens e morará com os animais. Você vai passar 7 anos comendo capim como um bicho, como um bode, como um animal. E depois desses 7 anos você vai reconhecer que não é uma árvore tão grande, e vai reconhecer quem é o Deus dos céus. Levanta comigo as suas 2 mãos ao céu. Só quem reconhece o Deus dos céus. Não existe quem lutou contra este Deus e prevaleceu. Quem foi o seu conselheiro? A Bíblia diz que quando ele estende as suas mãos, ninguém faz ela voltar atrás. Quando ele determina, está determinado. Quando ele fala, está falado. Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. Ele está acima de tudo, acima de todos. Levanta a tua mão e dê glória a ele, porque ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo, e ainda te traz essa noite para te dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Escute. Existem algumas pessoas com esse coração que não duraram muito tempo. Um cantor muito famoso no mundo, que já morreu há muitos anos, um dia resolveu dizer: eu serei mais famoso que Jesus Cristo. O próprio fã dele tirou a vida dele. Um homem fez o maior navio do mundo, um navio suntuoso, lindo, o maior navio do mundo. Sabe o que ele caiu na besteira de dizer? Nem Deus afunda esse navio. Afundou na primeira viagem. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: aquietai-vos e sabei. Aponta o dedo e diga assim: Ele é Deus. Quem reconhece que Ele é Deus aqui, levante as suas mãos aos céus. Quantas pessoas você conhece? Eu poderia citar aqui. Por que não falar de Uzias, que começou a reinar aos 16 anos? Pastor Vinícius Diniz. E a Bíblia diz que quando ele começou a reinar com 16 anos, ele buscou a Deus e Deus o fez prosperar. Inventou máquinas de guerra. Um homem mais engenhoso da história. Um homem que inventava coisa, criava. Na época de Uzias, o comércio, a importação, a exportação, o cultivo, a colheita, o plantio, tudo em Israel estava em alta.
A Bíblia diz que ele cresceu, 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 até que a sua fama voou sobre a terra. Aí o versículo de baixo diz assim: até o dia que o seu coração se exaltou. E ele entra no santuário para queimar incenso. Ele entra no santuário para quê? Vou chegar lá, paciência. Ele entra no santuário para quê? Mas é o rei que queima incenso ou é o sacerdote? Então o que é que o rei está fazendo no lugar do sacerdote? Eu quero dar um recado para você aqui hoje. Cuida do teu escritório, cuida da tua empresa, cuida do teu dinheiro, cuida da sua compra, cuida da sua venda, porque no altar Deus já pôs quem cuida. Eu vou te dar um conselho de um homem de Deus aqui hoje: não meta a tua mão no altar não. Você não é ministro do evangelho, você não é pastor, não dê palpite, não tenta mandar no pastor, não tenta coagir os pastores, não tenta mandar no altar, não tenta subornar, não tenta pensar que manda, porque você não manda no altar, não manda. O dia que ele entrou no altar para queimar incenso, escuta o que eu estou te dizendo, estou te dando um conselho de Deus. Tem uma meia dúzia de, aqui na Revivendo tem não, mas na minha igreja tem uma meia dúzia de crente folgado, achando que só porque o dízimo é alto, ele pode manipular a liderança da igreja, pode dar palpite. Você não pode dar palpite em nada, meu irmão. No altar já tem quem manda, e Deus já colocou alguém no altar para fazer isso. Então fica na tua e cuida das tuas coisas, porque do altar já tem quem cuida. Levanta comigo as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto. Você está caçando um jeito de ficar leproso? Você está caçando um jeito de Deus acabar com a tua fama, acabar com o teu dinheiro, acabar com a tua empresa? Deus está dizendo: eu te dei a empresa para cuidar da empresa, eu te dei dinheiro para cuidar do dinheiro, eu te dei comércio para cuidar do comércio. Agora deixa quem eu coloquei no altar cuidar do altar. Quem não fala de Uzias, que terminou seus dias leproso por querer fazer o papel do sacerdote? Aí tem árvore que Deus quebra, tem árvore que Deus corta, tem árvore que Deus amaldiçoa. Mas tem árvore, lembra da figueira? Plantada na vinha, o homem passa por ela 1 ano, 2 anos, 3 anos. Cadê o fruto? Não tem. Essa figueira está plantada aí inutilmente, não dá nada, não rende nada. Aí o dono da terra disse assim: manda cortar. Jesus disse assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que não der fruto, será o quê? É eu que estou falando ou foi Jesus que falou? Então, meu amigo, deixa eu te falar, no reino de Deus tem que funcionar. No reino de Deus a gente tem que funcionar. Eu vou te provar aqui hoje na Bíblia que só é cortado quem não funciona. Porque quando Deus planta, escute isso aqui, você não é um acidente, você foi plantado. Você não é uma árvore qualquer. Você sabia que quando você foi nascer, tinha milhões e milhões e bilhões e mais milhões de espermatozoides concorrendo à vaga com você? Outro não podia ter entrado? Era uma corrida, não era uma corrida São Silvestre não, que tem 1000 corredores não. Não é uma maratoninha aí de beira de praia com 100 pessoas correndo 200 não. É 25, 30 milhões de espermatozoides, tudo querendo passar na frente do outro. Deus olhou do céu, dentro da sua mãe, apontou o dedo para tu e disse assim: entra aí, eu tenho um negócio contigo, quem vai nascer é você. Levanta a tua mão, você não é acidente não, meu irmão, Deus te plantou. Pegue na mão de alguém e diga para ele: você é uma árvore plantada. Você é uma árvore plantada, você não é um acidente, foi Deus que te fez nascer. Ah, pastor, eu sou de uma gravidez indesejada, a minha mãe não me queria. Tem um monte de gente pensando isso. Eu sou filho de mãe solteira. Quem não te queria pode ser teu pai, tua mãe. Deus não. Se Deus não te quisesse, você não nascia. Levanta a mão que eu vou dizer. O Salmo de número 139, o salmista diz assim: eu era uma criatura ainda sem forma. Eu não era um feto, eu não era uma criança, eu não tinha formação ainda. Se fizesse, pastor Josafá, se fizesse uma ultrassonografia, não dava nem para descobrir se é menino ou menina, era um embrião. Ele diz: eu era um embrião e tu já me conhecia. Porque Deus não te conheceu hoje nesse culto, Deus te conheceu no ventre da tua mãe. Dê glórias a Deus, só quem é uma árvore plantada foi Deus que te plantou. Vamos lá. Irmãos, eu vou falar para vocês aqui hoje de uma mensagem que
periodicamente eu prego, até no mesmo lugar, para relembrar. João escreve aos irmãos dizendo assim: eu não vos canso de escrever as mesmas coisas. Eu vou fazer aqui algumas perguntas, você não precisa responder. Quem lembra da semente do semeador? Quem lembra da parábola do semeador? Então vamos lá. Eu vou falar da parábola para falar do Sansão. Estou dando uma introdução para os irmãos entenderem. Meu amigo Carlinhos, a semente é a mesma. A semente é a terra é a mesma? A terra não é a mesma. A palavra é a mesma? O evangelho é o mesmo? Deus é o mesmo? E as pessoas são as mesmas? Não. A Bíblia diz que teve uma semente que caiu na beira do caminho. As aves do céu vieram e comeram a semente. Aí os discípulos perguntam para Jesus: explica para a gente aí, o que quer dizer isso? As aves comeram a semente que o semeador. Deus diz assim: a semente é a palavra. E tem gente que a palavra é semeada no coração dele, e ele permite o diabo vir e roubar a semente, comer a semente que foi plantada. Então você imagina que tem gente que ouve a palavra, ele tem o privilégio de receber a semente, mas o diabo tem acesso a ele, e o diabo consegue tirar do coração dele, roubar dele a semente que ele recebeu. E a outra semente, pastor, a outra semente caiu no meio das pedras. Onde que a semente caiu? A Bíblia diz que ela nasceu rápido, nasceu rapidinho. Só que por não ter terra para criar raízes, veio o sol, queimou a plantinha e ela morreu. Quem são essas pessoas, pastor? Jesus disse assim: são aquelas pessoas que aceitam o evangelho com alegria. Quando você fala de Jesus para ele, de igreja, de Deus, de Bíblia, ele aceita, mas ele aceita numa alegria tão grande. Só que o coração tem mais pedra do que terra. A pessoa aceita Jesus, mas não batiza. Aceita Jesus, mas não permanece. Aceita Jesus, mas não congrega. Aceita Jesus, mas não muda de vida. Aceita Jesus, mas não fica na igreja. Aceita Jesus, mas não firma na fé. Por quê? Porque o terreno tem mais pedra do que terra e não tem lugar para criar raízes. E no evangelho, quem não cria raiz não fica. No evangelho, quem não cria raiz não permanece. No evangelho, quem não cria raiz não consegue ficar por muito tempo. Só que a outra semente caiu no meio dos espinhos. No meio dos... Aí a Bíblia diz que as vaidades da vida, a riqueza, as vaidades sufocaram a semente e mataram ela. A semente caiu lá, nasceu, mas a pessoa materialista, a pessoa que busca coisa o tempo todo, coisa dessa terra, vaidoso. Irmão, você já percebeu que o crente verdadeiro mesmo, ele é considerado pelos outros como otário, como bobo, porque ele quer congregar mais do que os outros. Aí quer ser mais crente que os outros, só porque ele gosta de igreja, só porque ele gosta de estar no culto. Aí o outro que não liga para culto, no dia da ceia, diz: a ceia a gente toma outro mês, hoje a gente vai fazer nosso passeio, hoje a gente vai para outro lugar. Não, culto tem todo dia, culto a gente vai. E os prazeres dessa vida, as vaidades dessa vida vai sufocando. E certo é, tem gente que recebeu a palavra, mas você olha para ele, ele é morno, ele é apático, ele é meio desligado, é um pé dentro, o outro fora. Mas a Bíblia diz que teve uma semente que caiu na terra boa. Levanta comigo as suas mãos aos céus. Esta nasceu, esta não, grita, esta, diga comigo, nasceu, cresceu, vingou e frutificou. É isso que Deus quer de você. Deus quer que nasce, que cresça, que vinga e que frutifica. Nós não temos o direito de passar uma vida no evangelho sem dar fruto, irmãos. Não pode. Eu vou falar aqui hoje sobre um moço que era uma árvore que foi chamada para dar certo, uma árvore que foi chamada para frutificar, uma árvore que foi chamada para dar lucro para o reino de Deus. E ele cometeu alguns erros que você não pode cometer. Em alguns minutos você vai entender melhor. Quem quer entender, diga amém. Primeiro eu vou te explicar como que Deus trabalha com a gente. Pastora, a Bíblia diz que esse moço, Sansão,
Deus plantou ele na família dele, primeiro, porque a mãe dele era estéril, a mãe dele não podia ter filho. Só que Deus disse, não, eu vou plantar esse menino na vida de vocês, e ele será um nazireu de Deus. Ele será o quê? Não, diga mais forte, nazireu de Deus. Nazireu quer dizer consagrado. O que quer dizer nazireu? Consagrado quer dizer separado para o uso exclusivo de Deus. O que quer dizer consagrado? Só para você ter uma noção da seriedade do que é o Evangelho, os benefícios e os riscos que nós estamos correndo. Está vendo essa guitarra aqui? É da igreja, pastor, esse contrabaixo? É da igreja ou é de alguém? Hã? É do músico. É da tua banda, Josafá? É do rapaz. Se esse contrabaixo aqui for da igreja, Josafá, e o pastor pegar ele aqui dizendo, irmãos, a igreja comprou um contrabaixo, ele saiu da loja, é só um contrabaixo, sim ou não? Se uma banda de forró comprar ele é um contrabaixo, sim ou não? Se um camarada que toca música sertaneja, ou toca na macumba, ou toca em outra religião, ou toca para outro Deus, ele pode ir lá na loja e comprar esse contrabaixo, pode ou não pode? Só que quando compra esse contrabaixo e traz ele para a igreja, o pastor consagra ele. Agora ele é da igreja, agora ele é de quê? Uma vez que ele é consagrado, ele é separado para o uso exclusivo. Então pronto, então nunca mais pode tocar uma música mundana dele enquanto ele for da igreja. Nunca mais pode tocar um funk nele enquanto ele for da igreja. Nunca mais pode cantar uma música indecente, tocar uma música indecente enquanto ele for da igreja. Então deixa eu te explicar uma coisa. Você levantou tua mão e aceitou Jesus, não aceitou? Então quando você aceita Jesus, quando você aceita a fé, você é consagrado. Uma vez que você é consagrado, você é separado só para Deus. Pergunta para o teu irmão se ele está entendendo. Levanta a tua mão que eu vou te explicar melhor. Eu vou te dizer o que Deus te chama. Propriedade exclusiva. Sacerdócio real. Nação santa. Olha, pega na mão do teu irmão e diga assim, Deus tem a escritura da tua vida. Você pertence a Deus. Você não é uma invasão, irmão. Você não é um terreno baldio. Deus tem a escritura. Deus tem o teu nome, seu sobrenome. Se alguém perguntar para Deus quantos fios de cabelo tem na cabeça dela, Deus sabe. Escuta. Aceitar a fé é desafiador, porque quando você aceita a fé, você é consagrado. Uma vez consagrado, você tem que ser para uso exclusivo. Pastor, o fulano de tal aceitou Jesus, mas ele continua lá no mundo. Não, aceitou Jesus não. Se aceitar Jesus tem que largar. Pastor, mas é o ganha-pão dele. Vai ter ganha-pão de outro jeito. Evangelho é renúncia. Pastor, mas ele ganha dinheiro assim. Vai ter que arrumar outro jeito de ganhar dinheiro. Porque evangelho é negar a si mesmo, tomar a cruz e caminhar seguindo Jesus. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, e aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Uma das maiores repreensões do Antigo Testamento é para a tribo de Efraim, a tribo que mais deu trabalho para Deus. E Deus diz que Efraim é um bolo que não foi virado, não foi mexido. Sabe aquele bolo que você pega que metade está mole, metade é farinha? Está misturado. Aí vai assar, não assa direito. Hoje Deus nos trouxe aqui para dizer primeiro para mim e depois para você. Se você se diz consagrado, então você tem que estar preparado para ser para o uso exclusivo de Deus. O que o Sansão faz como árvore plantada por Deus? A consagração é um voto. A consagração é o quê? Quer que eu te prove que é um voto? Quando a gente batiza as pessoas, você promete diante de Deus ser fiel à palavra, ao Evangelho. Então, diante dessas testemunhas e diante o casamento é o quê? Um padre, um pastor, seja quem for, casa alguém sem fazer os votos? Não, porque tem que fazer o voto. Na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, é assim ou não é? Quando você aceita a fé, Paulo diz que você aceita também a forma que o Evangelho é imposta. Você não aceitou Jesus achando que o Evangelho não tem uma forma. O Evangelho tem um estatuto. O Evangelho tem uma lista de regras.
O evangelho tem uma série de proibições. Você aceitou Jesus porque você quis, ninguém te obrigou a aceitar Jesus. Agora, se você aceitou Jesus, você tem que entrar no manual. Você aceitou Jesus, agora você tem que entender que tem um manual de regra. Não é aceitar, Jesus, não. Sai com essa conversa lá. Aceitou Jesus, irmão? Com Deus é assim, ou é tudo ou não é nada. Ou é de Deus ou não é de Deus. Com Deus não tem mais ou menos. Com Deus ou é quente ou é frio, ou é luz ou é treva, ou é certo ou é errado. Ou é de Deus, é do diabo, ou vai para o céu ou para o inferno. E acabou. O negócio com Deus é assim. Quem concorda, diga amém. Primeiro erro de Sansão. Sansão foi criado dentro do manual de Deus como uma árvore para frutificar. E Sansão agora comete um erro familiar. Um erro. De novo, um erro. Sansão vai buscar na terra dos filisteus o que Deus tinha para ele em Israel. Irmão, o dia que você como crente tiver que buscar no mundo alguma coisa que está te faltando, então tem um negócio errado com essa árvore. O dia que você tiver que ir na terra dos filisteus buscar alguma coisa, porque as coisas de Deus não te preenchem, não te conforta, não te enche, não. O Sansão vai buscar uma esposa na terra dos filisteus. Sabe o que aconteceu? Ele casa num capítulo e divorcia no outro. Pode ler depois na tua casa. Ele casa num capítulo e divorcia no outro. Uma catástrofe familiar. Escuta o que eu vou lhe dizer aqui hoje. Sabe o que Deus está dizendo para você essa noite? Está escrito lá em Deuteronômio: você não colocará nada que seja maldito dentro da sua casa. Levanta a mão que eu vou liberar uma palavra aqui. Eu chego lá, você tem que ter paciência, mas levanta as duas mãos ao céu. Eu vou liberar uma palavra aqui, pastor Vinícius, para os pais que estão aqui. Se o teu menino, ainda criança ou adolescente, joga um jogo maligno, que tem sangue, tiro, facada, morte, demônio, se acontecer qualquer coisa com teu filho, você é responsável pela desgraça que acontecer na vida dele. Não é nem o diabo nem Deus, porque Deus colocou você para ser sacerdote daquela casa. Se você não tem capacidade de mandar nem numa criança, então, meu irmão, pede arrego, liga para a Super Nani. Se você não tem condição de educar nem seus filhos, se você não manda nem numa criança de 7 anos de idade, você não tem condição de mandar em nada. Dentro daquela casa quem manda é você. Deus te plantou lá como sacerdote. Bota ordem no barraco, bota ordem na casa, bota ordem dentro daquela casa e diz: nessa televisão não passa indecência, nessa televisão não passa pornografia. O menino tem 10 anos de idade, não vai ter senha no celular. Eu vou monitorar tudo que você está vendo. Eu quero saber quem são teus amigos. Quem vai proteger a família aqui? Levanta as duas mãos aos céus. Não é para ficar com raiva não, é para ser humildes. Levanta as duas mãos aos céus. Levante as duas mãos aos céus. Deus está dizendo: eu quero blindar tua casa, eu quero blindar teus filhos, eu quero blindar teu casamento, eu quero blindar tua família, eu quero blindar teu patrimônio. Deus está dizendo: não busque nada na terra dos filisteus, porque em Israel tem tudo. Israel tem tudo que você precisa. Deus tem tudo que você precisa. O Evangelho tem tudo que você precisa. Vou falar. Escuta aqui o que eu vou te dizer. Quem está disposto a ouvir diz amém. Tem pai que escolhe a profissão do filho, que eu acho até uma covardia isso aí. Obrigar o menino a ser uma coisa que ele nem queria ser. Meu menino vai ser advogado, meu menino vai ser médico. O menino nem nasceu ainda, ele já tem o travesseiro, o lençol, o berço do time que o pai dele torce. Você nem sabe se ele quer torcer para futebol. Agora você pega um filho de crente desse, pergunta para ele quem é os discípulos de Jesus, ele não sabe. Pergunta alguma pergunta da Bíblia para ele, ele não sabe. Pergunta se ele tem uma experiência com o Espírito Santo, não tem. E diz ele que está criando um filho para Deus. Está acontecendo uma catástrofe na sua casa. Está acontecendo uma catástrofe na sua casa. Você tem que, no mínimo, gerar Cristo nos seus filhos. Quer que eu te diga uma coisa? Pastor, eu estou trabalhando aí para deixar uma herança para o meu filho, deixar uma fazenda. Você está trabalhando a vida toda. Você sabe se ele vai pegar essa fazenda sua e vender de um dia para o outro. Ele pega tudo que você fez e derrama num mês. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Se você lutar, pastor Josafá, se nós lutarmos para deixar um legado espiritual,
Paulo escreve a Timóteo, levante as suas mãos lá em cima, lá em cima. Paulo escreve a Timóteo e diz assim: Timóteo, eu conheço a fé não fingida que habita dentro de você, mas eu preciso ser sincero com você, meu filho. Essa fé não é sua. Essa fé habitou primeiro na tua avó Lloyd. A tua avó Lloyd transferiu esta fé para tua mãe Eunice, e a tua mãe Eunice transferiu essa fé para você. Deus não está falando de outra fé, Deus está falando da mesma fé. Se não dá para deixar carro, se não deixar para deixar, se você não conseguir deixar herança, ouro, prata, dinheiro, riqueza para os teus filhos, deixa no mínimo fé no coração deles. Deixa pelo menos eles crentes, batizados, crendo em Deus. Quem pode levantar a mão e dar glória ao nome de Jesus? Escute. O casamento tem que estar dentro do padrão divino. A criação dos filhos tem que estar dentro do padrão divino. O que você vê na televisão da tua casa tem que estar dentro do padrão divino. O que entra na tua casa tem que estar dentro do padrão divino. Por quê? Porque tem gente querendo ganhar a guerra fora e perdendo a guerra dentro. Quer que eu te provo? Eu vou te provar aqui, rapidinho. Toda vez que fala de geração na Bíblia, toda vez, o que é citado? Árvore. Árvore genealógica. E fulano gerou fulano. E fulano gerou fulano. E gerando. Você sabe o que o inimigo quer mexer? Na árvore. Ele quer comprometer a árvore. Ele não quer que a fé que está em você passe para o seu filho, do seu filho para o seu neto. Porque lá em Israel aconteceu isso. O povo serviu a Deus no tempo de Moisés, no tempo de Josué e no tempo dos anciãos. O mesmo. Aí a Bíblia diz que a geração que veio depois deles serviu o Deus dos amorreus, dos cananeus. Queimaram seus filhos a Moloque. Dá para você imaginar que você está aqui dando glória a Deus e tomando ceia, e você consegue imaginar o seu filho bebendo sangue na macumba? Você consegue imaginar o teu filho dentro do templo de Satanás, adorando Satanás? Porque lá em Israel aconteceu isso. A árvore, mexeram na árvore, mexeram na estrutura da árvore. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer que Ele quer uma árvore pura. Quem acredita que daqui 200 anos, quem acredita nisso? A sua família vai estar aqui dando glória a Deus. Quem acredita nisso? Você acredita que daqui muitos anos, nem aqui você vai estar mais, mas o teu neto e o teu bisneto vai estar aqui nesse altar pregando. Daqui 100 anos você não vai estar aqui, mas a tua geração vai estar ganhando esse mundo para Jesus se ele não tiver voltado. Pegue a mão de alguém e diga para ele: não busque na terra dos filisteus o que tem para você em Israel. Mas vamos lá. Deixa eu me abraçar. O que o Sansão faz? O Sansão, ele começa a viver uma experiência, Josafá, que muitos crentes estão vivendo. E eu também já vivi e não vou negar para vocês. Ser duas pessoas. Um gigante na fé que mata 1000 com a queixada. Um gigante que Deus vem sobre ele, ele carrega um portão de mais de 1 tonelada. Um homem que Deus vem sobre ele, ele rasga um leão ao meio. E no outro dia ele deita com uma prostituta, no outro dia ele mente, no outro dia ele engana os pais, no outro dia ele sai do caminho, ele chega ao cadáver. Você conhece alguém assim? Num culto como esse, ele consegue manter a espiritualidade. Quando ele está perto de Deus, o Espírito de Deus vem sobre ele, ela vem para o culto, ele chora, ele é renovado, ele sente Deus. Mas quando ele sai por aquela porta, amanhã ele diz: pastor, eu não me pareço a pessoa de ontem. Não é possível que era eu que estava no culto ontem. Eu estava no culto ontem santo, crente, pensando em Deus, pensando no céu. Olha eu aqui de novo. Sansão passou a viver uma inconstância espiritual. E ele foi quebrando todos os votos que ele fez a Deus. Ele se chegou ao cadáver. Ele comeu coisa imunda. Ele entrou em julgo desigual. Ele participou de uma festa de filisteus, da balada dos filisteus. Pastor Vinícius, o Sansão vai quebrando todos os votos até chegar numa mulher chamada Dalila. Quando o Sansão chega em Dalila, a árvore já está comprometida. E a Dalila agora é contratada para descobrir de onde vem a força de Sansão. Descubra de onde vem a força dele, porque não é normal nenhum homem ter tanta força. E ela vai insistindo. Conta Sansão. O Sansão conta uma mentira. Dá errado. Aí o Espírito de Deus vem sobre ele e vence os filisteus. Aí ele conta outra mentira.
O Espírito de Deus vem sobre ele, Carlinho, e ele vence os filisteus. E o Sansão está com medo de falar a verdade. Por quê? Porque só tem uma coisa que não aconteceu ainda: o seu cabelo ainda não foi cortado. Então Sansão está ligado a Deus por um fio. Repita bem alto comigo: Sansão está ligado a Deus por um fio. Sabe o que o salmista escreveu? Eu estou a um passo da queda. Falta um passo para me cair. Ele diz, está na Bíblia, o salmista disse: eu estou a quantos passos da queda? Um passo da queda. Tem gente, irmão, escuta aqui que eu vou te falar. Você conhece a Deus, você conhece o Evangelho, você conhece a Bíblia, você conhece o Espírito Santo. Só que você quebrou alguns votos. Você quebrou alguns princípios. Seja na família, seja na vida moral, seja na vida financeira. Você foi quebrando princípios. O Sansão acostumou com uma coisa que muita gente acostumou. Sabe qual? Sabe o que ele acostumou? Gritar por Deus e Deus vir na hora. Socorro, Deus! Aí o Sansão demolia, derrubava. Sansão pecava. Socorro, Deus! Deus vinha. Só que teve um dia, o Sansão estava ligado a Deus por um fio. Josafá, a Dalila está assim: conta, Sansão, conta, descobre teu coração, conta. Obrigado, meu irmão, conta tudo, você está mentindo para mim. Aí o Sansão disse: senhor Dalila, é o seguinte, hoje eu tomei o deprê assim, hoje eu vou contar. Aí deitado no colo da Dalila, ele disse assim: eu vou contar uma verdade para você, Dalila, eu sou crente, nunca falei isso, eu escondi de vergonha, eu sou crente, eu sou consagrado a Deus, eu fui plantado para ser para o uso exclusivo de Deus. Mas eu já comi coisa imunda, eu já me cheguei ao cadáver, eu já me prostituí, eu já entrei num jugo desigual, eu já enganei meus pais. Dalila, nem estar aqui com você eu podia, isso aqui não é ambiente para mim. Você não é mulher para minha vida, Dalila. Estou com a vida toda enrolada. Eu não devia estar aqui. Agora deixa eu te dizer uma coisa: tudo que eu não podia fazer eu já fiz. Só que as tranças da minha cabeça ainda não foram cortadas. Então o que me mantém ligado a Deus é esse fio, o último elo do voto. Aí a Dalila diz: então tá bom, então durma, Sansão, descansa. Quando Sansão dorme, os filisteus rapam a cabeça do Sansão na zero. Sono profundo, pastor Vinícius, não viu. Os filisteus vêm correndo lá, Dalila faz o teste de novo: levanta, Sansão. Que eu vou te falar que agora é muito sério. Só quem está me ouvindo diga amém. Levanta a mão bem alto e diga assim: Deus, tenha misericórdia de mim. Isso aqui, pastor Vinícius, é muito triste. Sansão, os filisteus estão vindo lá. Olha o que o Sansão falou, acostumado a chamar Deus, Deus vim, ser socorrido por Deus todo dia. Quando Sansão acorda, Sansão diz assim: pastor Josafá, deixa comigo, eu me levantarei e os vencerei como das outras vezes. Como das outras? Diga de novo: como das outras? Mais alto: como das outras? Agora diga para o teu irmão: o problema de quem erra sempre é achar que uma vez será como todas as outras vezes. Sansão disse assim: não, vai ser como das outras vezes. Versículo abaixo: e não sabia Sansão que o Espírito de Deus havia se retirado. Pastor, como que Sansão não sabia que o Espírito havia se retirado dele? Diga para alguém: o Espírito Santo, ele só avisa quando entra, ele não avisa quando sai. Paulo escreve aos Gálatas falando sobre o Espírito Santo e diz: se é que ele ainda habita em vós. A carta à igreja no Apocalipse: eu conheço a tua obra, tu tem nome de quem vive. Estava achando que estava vivo, estava ou não estava? Mas estava vivo? Não, estava morto. Tem gente que acha que está cheio e está vazio. Tem gente achando que está bem e está mal. Pastor, por que o Espírito Santo saiu em silêncio? Porque a Bíblia não registra a ira do Espírito Santo, a raiva do Espírito Santo, a vingança do Espírito Santo. A Bíblia só fala de dois sentimentos do Espírito Santo: ou o Espírito Santo está alegre, ou o Espírito Santo está triste.
O Espírito Santo nunca está com raiva. Ou o Espírito Santo está alegre, ou o Espírito Santo está... Paulo sabendo disso, escreveu dizendo: não entristeçais o Espírito Santo. Diga isso para dois irmãos: não deixe o Espírito Santo triste, não. Não deixa. Eu vou falar algo aqui agora que você pode... Essa época, irmão, que a gente está vivendo, tudo que você tem que falar, tudo assim, né, que funciona. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus está entrando na vida de muita gente, sim ou não? Mas está saindo também da vida de muita gente. Na vida de alguns, o Espírito Santo está desarrumando a mala para ficar. Na vida de outros, ele está arrumando a mala para sair. Porque Deus vem insistindo com a árvore. Levanta, pega a mão desse irmão que está ao teu lado. Estou chegando lá. Relevar e guidovia. Seiva núvia que é eminência. Levanta a mão do teu irmão lá em cima. Pastor, o que eu vou orar? Salmos de número 51, verso de número 10. Não retires de mim. Não retires de mim. Não retires de mim. Não, pede aí agora, fala com Deus. Deus, pelo amor de Deus, não vai embora não, Jesus. Jesus, não retire de mim o teu Espírito Santo. Nem me lança fora da tua presença. Diga: Jesus, se precisar consertar, eu conserto. Se precisar melhorar, eu melhoro. Se precisar confessar, eu confesso o meu erro. Se precisar acertar os ponteiros contigo, eu acerto. Agora não retires de mim o teu Espírito Santo. Diga para Jesus nessa noite: fica, Senhor. Fica, porque já se faz tarde. E aqui tem lugar para ficares. Tem lugar para ele ficar aí? Tem lugar para ele ficar aí? Levanta a mão lá em cima para dar glória a Deus. Levanta a mão lá em cima para ser renovado. Quem pode por um minuto dar glória a Deus? Porque ele está dizendo: eu quero ficar. Eu não quero sair, eu não quero ir embora, eu não quero mudar da tua vida, eu não quero sair da tua vida, eu não quero sair do teu ministério, eu não quero sair da tua casa, eu não quero sair do teu matrimônio, eu quero ficar. Tem lugar para ele ficar aí? Se tem lugar para ele ficar, de mão levantada, dê um minuto de glórias a Deus. Fica, Senhor. Põe a mão no coração e canta. Implora, diga para ele. Agora pega a mão do teu irmão e canta para ele de novo. Fica, vai, canta para ele de novo. É borgia révia. Diga para ele: faz em mim morada. Só quem quer que ele fica. Sinta a alegria da salvação. O reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ele não é um visitante. Você é chamado na Bíblia de casa de Deus, santuário do Espírito Santo. Você é um edifício arquitetado pelo próprio Senhor, e Ele faz morada em você. Agora, o Espírito Santo se muda da vida do Sansão. Pastor, qual o sinal de que ele está saindo? Quem quer saber diz amém. Diga para o teu irmão assim: junto com ele vai a força. Pega uma pessoa que o Espírito Santo saiu, chama ele para orar. Chama ele para orar. Chama ele para fazer um jejum. Tudo que você vai falar com ele, ele diz: não tenho força.
Irmão, vence o pecado, sai desse pecado, sai dessa mania. O que ele responde? Porque ele não é má pessoa não, ele é uma árvore com problema. Não quer dizer que ele é uma má pessoa não, uma pessoa não, do diabo não é isso não. É que a força foi embora. Aí ele agora quer fazer o certo, mas não consegue. Agora ele quer acertar, mas erra. Ele teve a oportunidade de acertar e não quis. Agora ele quer acertar, mas não dá conta de acertar. Tem gente aqui me ouvindo que tudo que você queria alinhar a tua vida, tudo que você queria acertar, é que Deus aplanasse as veredas, é que Deus colocasse retidão. Só que você se depara com uma fraqueza que te escraviza. Pastor, não é normal não, pastor. Eu sou crente, mas sou ruim de oração demais. Não consigo orar de jeito nenhum. Pastor, eu tenho essa Bíblia aqui, mas ela é um enfeite, eu não consigo ler. E quando eu leio eu não entendo nada. Pastor, eu não consigo fazer um jejum. Pastor, eu não consigo dizer não para o pecado. Eu não quero pecar, mas o pecado bate na porta, eu abro na hora. Quando a unção vai indo embora, a força vai junto. Tudo que o diabo queria, ele conseguiu. Pegar o consagrado vulnerável, pegar o consagrado sem força. Quando eles pegam o Sansão sem força, aí a humilhação é grande. Porque depois que o sal perde o sabor, ele só serve para ser pisado pelos homens. Ele serve de escárnio, de opróbrio, de vergonha. E agora o diabo chuta o Sansão para lá, chuta para cá, fura o olho, coloca ele para trabalhar no moinho, fazendo serviço de um jumento. Aí bota ele no cárcere. Aí agora eu cheguei onde eu li, já. Josafá, os filisteus faz um congresso com 3.000 varões, um congresso de varões com 3.000 varões, sem contar mulher e menino, dizendo assim: nós vamos fazer uma festa a Dagon, nós vamos fazer uma festa no templo de Dagon que nunca deu tanta gente, e nós vamos celebrar a Dagon, nós vamos glorificar a Dagon, porque Dagon entregou o consagrado na nossa mão. O consagrado agora é nosso. O consagrado está no cárcere. O consagrado nunca mais sai do pecado. O consagrado nunca mais toma ceia. O consagrado nunca mais vai ser cheio do Espírito Santo e tal. E eles estão lá judiando de Sansão. Agora traga o Sansão para que nos divertimos. Aí um cospe, o outro dá risada, o outro faz piada. E a Bíblia diz que no meio daquela humilhação, o Sansão pede para um guarda levar ele até as colunas da casa de Dagon. E ele apalpa as colunas, segura em uma com uma mão, segura na outra aqui. E quando ele segura nas duas colunas, dentro da casa de Dagon, ele falou com Deus. Porque antes era o contrário, dentro da casa de Deus ele falava com Dagon. Antes era o contrário, o Sansão estava na igreja tendo contato com os filisteus. Agora ele está nos filisteus querendo contato com Deus. Tem gente agora, que está na biqueira, com o dinheiro na mão para pegar o pino. E ele está dizendo para Deus: Deus, que seja o último. Devolve minha força, Senhor. Tem gente entrando no motel agora, dizendo assim: eu estou errado. O que eu estou vindo fazer aqui dentro desse lugar? Deus, me devolve a força. Eu quero largar essa vida, eu quero largar essa prática. Tem gente que tudo que ele queria ter uma vida espiritual de ascensão, mas ele brincou, até que a força saiu. Agora, abraçado com as colunas, Sansão faz uma oração. E ele olha para o céu e diz: Senhor, devolve-me a força. Você consegue fazer essa oração? Levanta as mãos e grita isso. Diga outra vez. Grita. Segura a mão levantada que eu vou profetizar a palavra. Depois desse congresso de carnaval e o que Deus tem feito aqui esses dias, pastor Vinícius, tem namorado que vai chegar para a namorada e vai dizer assim: está tudo certo, posso te buscar que hora? Ela dizer: hora nenhuma. Ah, mas o que aconteceu? A força voltou. Sabe o que vai acontecer com alguns maridos aqui que vem arrastado pela mulher? Toma banho, homem, vamos para a igreja, rapaz. E vem só na insistência. 6 da tarde ele vai estar arrumado. Você vai olhar para ele e vai dizer: está indo para onde? Tem culto hoje. Ele está dizendo: eu estou arrumado, é para o culto mesmo. O que aconteceu com tu, homem? A força voltou. A mãe vai passar de madrugada no quarto do menino, pastor,
vai bater na porta e vai dizer: desliga o computador, desliga o celular, vai dormir, já é 3 da manhã. O menino vai abrir a porta com o olho cheio de lágrimas e vai dizer: não, mamãe, eu estou orando, eu estou numa vigília particular dentro de quarto. A força voltou. O amigo da faculdade vai te ligar sexta-feira. Sexta-feira os amigos da faculdade vão mandar uma mensagem para o pastor André no grupo: e aí, vai pro rolê, vai pra vibe, eu sei que você está sempre dentro. Você vai dizer: me tira do grupo, não vou mais. Ué, o que aconteceu? A força voltou. Os amigos de golo, de cachaça, vai pegar o copo, vai colocar o teu, o dele, vai botar uma dose de uísque. Você vai empurrar o copo e vai dizer: bebo mais não. Rapaz, o que aconteceu? A força voltou. Levanta a mão só quem acredita que a força vai voltar. Andai-me terra sobre mim. Há uma unção de Deus tomando esse santuário aqui agora. Há uma unção de Deus percorrendo esta casa aqui agora. Há uma unção de Deus pegando a mão de crentes fracos, de gente que caiu, de gente que sofreu, e está dizendo: eu vou te devolver a força. Pega a mão de alguém e diga para ele: receba força. Receba força. Receba força. Receba força. Receba força. Receba força como mãe. Receba força como esposa. Receba força como trabalhador. Receba força como empresário. Receba força como obreiro. Receba força como ministro. Receba força em casa. Levante a tua mão e dê glória ao nome de Jesus. Quem acredita que esta é a noite da força voltar. Onde estão os crentes batizados com o Espírito Santo? Levanta a tua mão lá em cima. A hora é agora, irmão. Ande, Kevia, Sobia. Isso, levanta a tua mão lá. A hora é agora. As vigílias e as consagrações vão ver o teu rosto outra vez. Gente que só ia para a igreja amarrado, empurrado na insistência, vai virar um novo convertido de novo. A força voltou. Diga para esse irmão que está do teu lado, mas diga para ver se ele acredita. Diga para ele assim: eu não sei na tua vida, mas na minha, a força voltou. Eita, que eu estou saindo daqui renovado. Oh glória, eu estou sentindo Deus na casa, pastor Vinícius. Eu sinto uma onda de poder andando de Orreva e me terra núvia. Se eu fosse você, eu dava um pulo dessa cadeira. Se eu fosse você, eu dava um grito aí. Se eu fosse você, eu dizia alguma coisa. Se eu fosse você, eu falava em línguas estranhas. Se eu fosse você, eu profetizava. Receba força. 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 A força vai voltar. Deus vai devolver. Pode ficar de pé, pode ficar de pé, pode ficar de pé, todo mundo. Se você levantar a mão, você toca na glória de Deus aí. Vai-me terra, chorai-me terra, núvia sombreai. Só para você melhorar esse glória. Se você me perguntar agora: pastor, o que Deus está fazendo no último dia do congresso da REC? Deus está cancelando o congresso dos filisteus hoje. A festa dos filisteus está acabando hoje, porque o consagrado não vai ficar na mão deles. O consagrado não vai ficar no mundo, nem na casa de Dagom, nem no pecado, nem na iniquidade. Bota a mão no ombro de alguém e diga assim: Deus está cancelando a festa dos filisteus. Pastor Danilo, sabe o que os filisteus estavam dizendo? Sansão agora é nosso.
Dagom entregou ele na nossa mão. Tem demônio fazendo festa, dizendo assim: nunca mais sair desse embaraço, nunca mais sair desse enrosco, nunca mais volta a ser quem era. O inimigo está olhando para a gente aí, ó, que tem potencial para altar, que tem vocação para altar, que tem ministério dado por Deus. Derimi calamaia e Diomi Récia. Estou sentindo Deus tão de perto aqui essa noite. Aleluia! O inimigo está fazendo festa, dizendo: a força dele acabou e agora ele é nosso. E eles estão fazendo a festa. De repente, de repente, de repente, de repente. Josafá, o Sansão estava careca. O Sansão estava 16, 22. Quando eles olham para o Sansão abraçado, um filisteu diz para o outro assim: o cabelo dele está crescendo. Os filisteus começam a perceber que o cabelo de Sansão está crescendo. Se o teu irmão não dá um glória agora, irmão, Jesus leva ele essa semana ainda. Pega esse irmão que está do teu lado e diga para ele assim: sabe por que o cabelo de Sansão voltou a crescer? Diga para ele assim, mas diga forte. Diga para ele assim: porque os filisteus podem raspar o cabelo, mas não podem arrancar a raiz. Não está bem, mas tem raiz. Caiu, mas tem raiz. Pecou, mas tem raiz. Deus está dizendo, levanta a mão que eu vou dizer o que Deus está dizendo: há esperança para a árvore que foi cortada. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, ela brotará, ela brotará, ela brotará. Sabe o que Deus está dizendo? Vai brotar, e não cessarão os teus renovos. Quem acredita que ao cheiro das águas tem aqui árvore nascendo de novo? Escuta, nós vamos orar juntos, mas eu preciso fazer um apelo aqui. A sua história, escuta aqui, só escuta agora, dando glória a Deus baixinho, só me escutando. Juízes 16. Sansão está na casa de Dagom. Sansão matou mais filisteus naquele dia do que a vida inteira. Aí alguém olhou e disse assim: o consagrado até que a força voltou. Mas a história dele termina em Juízes 16. Deus diz lá no céu: quem falou? Não, termina aqui, ó. Termina em Juízes 16. Sansão morreu. Deus diz: não, a história de Sansão não termina em Juízes 16. A história de Sansão termina em Hebreus 11. Vai lá na galeria dos heróis da fé. Quando você lê Jefité, Abraão, Gideão, Sansão. Porque a sua história não termina na casa de Dagom. A sua história termina na galeria da fé. Se você acredita nisso, levanta a tua mão, dá um grito de glória ao nome de Jesus. Tem gente aqui me ouvindo que nasceu no Evangelho. Tem gente aqui me ouvindo que já ouviu o Evangelho. Tem gente aqui me ouvindo que já viveu no Evangelho. Tem gente aqui me ouvindo que já experimentou o Evangelho. E eu tenho uma notícia para te dar aqui, nesse apelo que eu vou fazer. Tem duas quedas. Quantas quedas? Uma, diga comigo: a queda na fé. Caiu na fé, tem como levantar. Não dá mais na igreja, desviou, saiu, foi para o mundo, está bebendo cachaça, usando droga, prostituindo, não está congregando, não está tomando ceia, tem como voltar. Agora tem uma segunda queda, da graça. Queda da? Volta mais não. Uma vez tendo sido iluminado e experimentado o dom da graça de Deus, se vier a cair, nunca mais será iluminado. Quem cai da graça não acredita mais que Deus é Deus, que Jesus é Salvador, que a Bíblia é Bíblia, que o Evangelho é Evangelho.
Você pode estar aí, irmão, quebrado, moído. Você pode ter feito 1 milhão de coisas erradas. Mas se você está aqui dentro dessa noite, ouvindo a palavra de Deus, é porque a fé, você teve um problema com a fé, mas a graça ainda te abraçou. Você não perdeu tua salvação. Pastor Josafá já fez o convite, mas eu vou fazer outra vez. Vai terminar esse congresso com você afastado, com você sem tomar ceia, com você sem congregar. Deus te chamou para algo extraordinário. Quem acredita que o cabelo do consagrado volta a crescer hoje? Eu quero saber onde está a primeira pessoa que não voltou para Jesus ainda, que vai voltar agora. Aonde está você consagrado? Aonde está você que Jesus te chamou no ventre da tua mãe? Aonde está você que Jesus te chamou desde a sua tenra idade? E você está aí lutando, quebrando as regras e princípios, sabendo que tem um Deus que lhe chamou. Que eu quero orar com a igreja. Tem mais alguém? Além daqueles que vieram? Tem mais alguém? Quem vai voltar agora? Quem vai voltar agora? Aonde está o primeiro consagrado que o cabelo volta a crescer agora? Tem alguém? Tem alguém? Pai, eu quero ser levado. Então estende as tuas mãos aos céus. Bem alto, bem alto, bem alto. Ouvir tua palavra e entender. Uma irmã vai escolher uma irmã, tá? Você, irmão, vai escolher um irmão. E você vai dar um abraço de consagrado nele e vai dizer para ele uma palavra profética. Eu não vim aqui. Você vai dizer para ele que a força